Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para o comentário da lição desta semana, lição de número 5 das revistas da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, classe de jovens. Lembrando que você pode assistir esta aula comentada aqui no YouTube e poderá também baixar esse slide no site do ebdenfoco.com.br. Acesse www.ebdenfoco.com.br. Você vai baixar esse maravilhoso slide aqui no ebdenfoco.com.br. Você que é professor da escola dominical, faça o uso do slide. Eu faço o uso quando dou aula. Muita gente tem comentado que faz o uso desses slides e tem sido uma bênção. Se você ainda não fez o uso desses slides, faça o uso do slide na sua escola bíblica dominical, que você vai ver a diferença no aprendizado, na ministração e no aprendizado dos seus alunos. Então, você acessa www.ebdenfoco.com.br, você vai encontrar os slides, vai encontrar os subsídios em PDF, subsídio em áudio, subsídio em vídeo, e muito mais. Cursos de capacitação para o professor da escola dominical, que é muito importante. Acesse lá www.ebdenfoco.com.br e confira todo o material que o EBD em Foco tem para você, professor e superintendente e aluno da escola bíblica dominical. Bom, o EBD em Foco também está agora com uma novidade, né? O EBD em Foco agora está com um aplicativo na Google Play. Isso mesmo. Você que tem aí o seu celular Android, você procura lá na Play Store, lá, ó, vai lá e procura lá, digita lá no comando lá EBD em Foco, e você vai encontrar o aplicativo do EBD em Foco. Isso mesmo. Você que tem o seu celular Android, visita lá a Play Store, procura lá que você vai encontrar esse aplicativo e você se cadastra e terá acesso a todo o conteúdo do ebdenfoco.com.br. Todo o conteúdo que o ebdenfoco.com.br produz, você vai encontrar agora no aplicativo do EBD em Foco. Vamos lá então, nosso texto do dia diz: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios 9:9. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Coríntios, para exortá-los a contribuir com uma oferta para os irmãos necessitados em Jerusalém, então cita esta passagem, que é uma passagem do Velho Testamento. A nossa síntese, ela já traz alguns pontos de discussão muito importantes sobre o assunto. A nossa síntese diz: os textos bíblicos que tratam a respeito de dízimos e ofertas estão relacionados com justiça, misericórdia e fé. O que é interessante é que, de fato, a nossa síntese tem toda a razão. O comentarista, quando fez este comentário e fez esta síntese, ele tem toda a razão. Os textos bíblicos que tratam a respeito de dízimos e ofertas estão relacionados com justiça, misericórdia e fé. Os textos bíblicos. Mas as práticas nas igrejas hoje, especialmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, mas também em algumas igrejas históricas, os dízimos e ofertas estão relacionados com prosperidade financeira, com enriquecimento de líderes, com construção de megatemplos, com realização de mega eventos, e não com justiça, misericórdia e fé. Está relacionado com barganha, está relacionado com obrigação, com coação e não com voluntariedade. Nós podemos olhar isso nos púlpitos da maioria das igrejas, que os textos bíblicos que tratam de dízimos e ofertas, que deveriam ser interpretados no contexto de justiça, misericórdia e fé, são interpretados no contexto de barganha, medo, coação, arrecadação de dinheiro para a construção de megatemplos, arrecadação de dinheiro para a realização de festas, prosperidade financeira e não justiça, misericórdia e fé. O texto
bíblico. São dois textos, Gênesis capítulo 14, 18 a 24 e 2 Coríntios 9, 9 e 10. Eu não vou me deter no texto, como de costume, mas você faz o uso do texto, que é muito importante para o embasamento do comentário. Nossa introdução. Para tratar a respeito do tema desta lição, dízimos e ofertas, como disciplinas para lidar com o dinheiro, vamos analisar uma narrativa bem conhecida do livro de Gênesis. Veremos a respeito da entrega do dízimo de Abraão a Melquisedeque, rei de Salém, após a vitória surpreendente sobre 4 grandes reis orientais. Essa é uma história muito interessante. Quando Abraão e Ló, seu sobrinho, se separaram, Ló preferiu as campinas de Sodoma. Aí veio os reis do Oriente, em certo momento lutou contra os reis ali cananeus, venceram eles e, como era de costume, levavam os despojos e também os capturados na guerra. Ló, um homem muito rico, foi levado também. Então Abraão, junto com seus confederados, foi ao encontro desses reis para socorrer Ló. É claro que resgatou também outros reis, mas o objetivo de Abraão era socorrer seu sobrinho Ló. Também vamos tratar a respeito da entrega do dízimo no Novo Testamento, que não está ordenado no Novo Testamento. Nós temos apenas um texto de Jesus falando sobre o dízimo em Mateus 23, 23, e Jesus está falando em um contexto judaico e não em um contexto da igreja. Portanto, o Novo Testamento ordena o dízimo tanto quanto ordena o sábado e a circuncisão. Vamos refletir a respeito de um texto bastante usado para falar sobre o assunto, sobre oferta, não sobre dízimo, que é 2 Coríntios 9, 9 e 10. Veremos também 2 textos que nos mostram como Jesus lidou com ofertas e dízimos, que é o texto de Mateus 23 e 23 e o texto que fala sobre o publicano e o fariseu. Desejamos que os estudantes nos auxiliem a terem uma visão equilibrada a respeito da nossa contribuição e da nossa vida financeira. Isso sim, equilíbrio, a respeito das nossas contribuições da nossa vida financeira. Dízimos e oferta devem trazer equilíbrio à nossa vida financeira. Dízimos e ofertas, apesar de eu não concordar que o Novo Testamento regulamente ordene o dízimo, eu não discordo do dízimo nos dias atuais. Eu discordo da obrigatoriedade do dízimo vinculado como era a lei, mas concordo que o dízimo é uma forma de contribuição válida, porque a obra precisa e nós também precisamos fazer essa contribuição regular para um equilíbrio na nossa contribuição para a obra e também para um equilíbrio na nossa vida financeira, para um desapego ao dinheiro. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque porque era desprendido de bens materiais. É o nosso primeiro ponto. O motivo da gratidão de Abraão. O capítulo 14 de Gênesis inicia com o relato da guerra entre os reis do Oriente e os reis cananeus. 4 reis das maiores potências orientais da época. Anrafel, rei de Sinar, Arioque, Lazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tibal, rei de Goim. Derrotaram os 5 reis das cidades cananeias Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. E o Ló, sobrinho de Abraão, morava aqui em Sodoma, e por isso Abraão entrou nessa guerra. Se não fosse, ele não teria entrado, porque Abraão não era um homem de guerras. Os vencedores levaram consigo os prisioneiros, entre eles o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família, além dos despojos de guerra. Abraão, ao saber do ocorrido e que seu sobrinho Ló e sua família também estavam entre os prisioneiros, convidou seus confederados e armou seus criados, formando uma pequena tropa de 318 homens. Olha só a coragem do Abraão e de seus confederados de sair ao encontro de reis extremamente poderosos com 318 homens. E eles foram e ganharam a batalha, porque Deus estava nesse negócio. O grupo foi atrás dos reis do Oriente, que haviam vencido os 5 reis cananeus, e libertou os prisioneiros.
recuperando os bens materiais e os alimentos. Ao retornar, ele, Abraão, consagrou a 10ª parte, o dízimo, ao rei sacerdote de Salém, o nosso querido Melquisedeque. O texto afirma que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, verso 20, parte B. O que era esse tudo? Era a totalidade dos despojos resgatados por Abraão e seu grupo. Que interessante, Abraão dizimando de despojos. Primeiro, é o único lugar na Bíblia onde se fala de dízimo de despojos, né? Dízimo do que se ganhava na guerra. A prática comum da época era o dízimo da colheita entregue pelos camponeses. Talvez nessa época de Abraão e pouco antes dele não era uma prática tão comum, porque apesar de ter Melquisedeque rei e sumo sacerdote, certamente havia um culto, havia uma forma de contribuição, mas a prática tornou-se de fato comum e legal durante a lei mosaica. Este é o único caso bíblico em que é citado o dízimo do despojo de guerra. O interessante é que é a primeira coisa que Abraão faz após a vitória, uma forma de gratidão a Deus. De fato, o dízimo era e deve ser, para aqueles que dizimam, uma gratidão a Deus. O dízimo não deve ser uma dívida e o dízimo não deve ser uma moeda de troca, uma moeda de barganha, mas uma forma de gratidão a Deus, até porque 10% do nosso rendimento não é pesado, é mínimo para a contribuição para o sustento da obra. Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, recebe o dízimo de Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, identificado como sacerdote do Deus Altíssimo. Salém era o reino onde posteriormente seria edificada a cidade santa de Jerusalém. A história então aí de Melquisedeque e Salém. Salém pode-se dizer que Jerusalém é a antiga Salém, né? Foi edificada nas proximidades ou no mesmo lugar, porque Jerusalém foi destruída já várias vezes, nem se conta quantas vezes, algumas dezenas de vezes já aí. Jerusalém já foi destruída e reconstruída, mas Salém corresponde a Jerusalém. E Melquisedeque, nada né, mais conveniente do que Melquisedeque, um rei sacerdote, um tipo de Cristo, melhor dizendo, né? Rei de Salém, Salém que veio ser Jerusalém, que será a futura cidade, que é a cidade do rei, que será a futura capital do reino de Cristo. No encontro com Abraão, Melquisedeque ofereceu pão e vinho, um gesto que indicava oferta de paz e de bênção em nome do Deus Altíssimo. Pão e vinho era basicamente a dieta do povo daquela época, né? Pão e vinho, cereais, era uma sociedade agrícola, né, que produzia vinho das uvas e pão do trigo. O fato de Abraão entregar o dízimo a Melquisedeque pela cultura da época torna-o maior que Abraão. Então era a ideia, né, que aquele que recebia, aquele que dava é porque era menor do que aquele que recebia. Melquisedeque ali na figura de Cristo, né, mostra que dentro de um contexto já bem diferente, o livro de Hebreus, a carta, o escritor aos Hebreus vai explicar muito bem isso, que Melquisedeque ali, um tipo de Cristo, representa que o sacerdócio de Cristo é maior que o sacerdócio arônico e que Cristo é maior que o próprio Abraão, que o Abraão é o pai da nação judaica. Por isso o autor considera seu ministério superior aos filhos de Levi, uma vez que eram descendentes de Abraão. O ministério de Melquisedeque superior ao ministério dos filhos de Levi, tanto quanto porque Melquisedeque era um tipo de Cristo, quanto porque o ministério dos levitas eram temporais, né, temporários, um ministério condicionados à lei mosaica, à aliança, à existência de Israel como uma teocracia,
O nome Melquisedeque é relacionado mais tarde com a figura do Messias rei e sacerdote. Nós vemos isso lá em Salmo 110 e também em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7 faz uma descrição bem legal. Dei uma estudada lá que vai falar bem claro sobre a história de Melquisedeque. Quem era essa figura tão importante e tão misteriosa? Abraão se une a Melquisedeque por meio do dízimo e fica evidente a aliança e a boa convivência entre Abraão e os cananeus, um defendendo o outro. Claro, houve um resgate, uma dependência e uma admiração do povo cananeu em relação à coragem de Abraão. No episódio da entrega do dízimo de Abraão a Melquisedeque, vemos uma legitimação da prática do dízimo. Bom, para muitos nós não vemos essa legitimação, porque nós vemos Abraão dar o dízimo dos despojos, o que nós não vemos em nenhum outro lugar da Bíblia. Nós vemos Abraão dizimando uma única vez, nós não vemos Abraão dizimar outra vez. Nós vemos Melquisedeque recebendo o dízimo e não vemos ele ordenando o dízimo. Portanto, para alguns, não existe aqui a legitimação do dízimo. O dízimo foi legitimado na aliança mosaica. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e não lhe fez falta. O dízimo, eu sempre digo que o dízimo é uma partícula muito pequena que realmente não faz falta. Após cumprir suas obrigações religiosas, Abraão vai até o rei de Sodoma. Este oferece a Abraão os bens recuperados como gratidão pela libertação, mas ele recusa veementemente. Diferente do bom grado com que recebeu os presentes e a bênção do rei sacerdote Melquisedeque, né? Quando ele chegou e entregou os dízimos, Melquisedeque trouxe vinho e pão para ele, como símbolo de fartura, de prosperidade, da bênção de Deus. Quando ele chega até o rei de Sodoma, o rei de Sodoma oferece a ele os despojos, mais dos despojos, para ele mesmo, né? E ele nega. Ele nega porque ele sabia que o que Melquisedeque ofereceu vinha de Deus, e o que o rei de Sodoma estava oferecendo vinha apenas do rei de Sodoma. O que Melquisedeque ofereceu para Abraão, Abraão sabia que daria glória a Deus, mas o que o rei de Sodoma estava oferecendo a Abraão daria glória ao rei de Sodoma. E é por isso que Abraão toma uma decisão muito importante. O comportamento de Abraão foi atípico de situações semelhantes em que era concedido ao vencedor da guerra o direito sobre o despojo. No entanto, Abraão demonstrou sua característica pacífica e o desprendimento de bens materiais, como já havia demonstrado no episódio da separação de Ló e seu grupo. O que aconteceu com Ló lá? Gênesis 13. Ló e Abraão saíram juntos lá e vieram peregrinar, e eles começaram a ficar muito ricos, e os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, e Abraão chamou Ló para cada um caçar o seu rumo, né? Abraão então perdeu a Ló a opção da escolha, né? Isso que é interessante. Ló olhou para as campinas de Sodoma, muito verdinho, muito bonitinho aí, pegou ela, e Abraão foi para o outro lado, para qualquer lugar. Ele ia para qualquer lugar porque estava na dispensação e na direção de Deus. Ele não quis dar motivo para que o rei de Sodoma falasse a seu respeito e preferiu selar um juramento a Deus. Então essa é a grande questão. Por que Abraão não quis os presentes do rei de Sodoma? Por que ele quis os presentes de Melquisedeque e não quis do rei de Sodoma? Melquisedeque, porque ele recebendo de Melquisedeque, tudo que ele estava recebendo glorificava a Deus. E o que ele receberia do rei de Sodoma glorificaria o rei de Sodoma. Por isso que ele disse, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomaria coisa alguma de tudo o que era do rei de Sodoma, para que ele não dissesse depois, eu enriqueci Abraão, porque Abraão sabia que tudo que ele tinha era de Deus. A atitude de Abraão se dá pelo seu desapego aos bens materiais, como comprovado na entrega do dízimo. Certamente, Abraão era um homem convicto da satisfação em Deus, por isso ele não se apegava aos bens materiais, apesar de ele ser um homem rico. Ele não teve a intenção de enriquecer com o evento ocorrido. Justamente, Abraão não era um homem de guerra, Abraão não era um homem de conquistar território pela espada, então, para ele, aqueles despojos nunca foi dele, então também não era uma coisa
pela qual ele ia se preocupar ou iria correr atrás. O fato de Abraão rejeitar os valores do despojo não fez falta em sua vida financeira. Pelo contrário, ele prosperou mesmo assim. Abraão continuou prosperando e prosperando, né? A entrega do dízimo nos ajuda a desenvolver uma forma correta de lidar com os bens materiais. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu, particularmente, tenho as minhas restrições quanto ao que se é pregado em relação ao dízimo de oferta nas igrejas, porque, como eu já disse no início, dá ênfase à prosperidade financeira, ao enriquecimento de líderes, a barganha com Deus, a construção de megatemplos, a realização de mega eventos. Mas eu entendo e acredito piamente que a entrega do dízimo e das nossas ofertas nos ajuda a desenvolver uma forma correta de lidar com os bens materiais, de não nos deixar vencer pela avareza e pela ganância, que são pecados terríveis e perigosíssimos que ninguém fala sobre eles. Muitas pessoas não entregam seus dízimos e suas ofertas por falta de controle financeiro. Isso é verdade. Muita gente não consegue dizimar nem ofertar porque a vida financeira é um desastre. Aí, meu amigo, é preciso fazer um curso de finança doméstica, no mínimo, para controlar os seus gastos. Nós não podemos gastar mais do que ganhamos. Segundo ponto, os contribuintes fiéis têm uma vida equilibrada e garantia de bênçãos espirituais. No mínimo, é discutível essa afirmação, né? Se nós formos olhar aí propriamente quem são essas pessoas contribuintes fiéis, né? Que têm essa vida equilibrada. Nós não temos como dimensionar quem são esses fiéis, porque a gente não conhece o coração das pessoas, certo? Porque a contribuição, a grandeza da contribuição está muito relacionado à motivação, e a gente não conhece, nem sempre conhece a motivação das pessoas. A gente pode ver muitas pessoas que são fiéis superficialmente, né, porque entrega seus dízimos corretamente, são ofertantes, mas vivem miseravelmente e não desfrutam de bênçãos espirituais. Então, esta é uma afirmação um tanto questionável e discutível. Mas vamos lá. Paulo incentiva a prática da contribuição para os menos favorecidos. Esse era um dos princípios. O apóstolo Paulo dedica 2 capítulos de sua segunda epístola aos Coríntios 8 e 9, né? Os capítulos 8 e 9, para orientar a respeito da contribuição aos irmãos pobres de Jerusalém. Mas ele não usou nenhuma vez para falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre contribuição, para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Mas em nenhum momento ele falou sobre barganha com Deus, ele não falou sobre enriquecimento de líderes, ele não falou sobre construção de megatemplos, nem de realização de mega eventos, mas sim de amor ao próximo, de amor, justiça e fé. Para incentivar os coríntios, Paulo utiliza o exemplo das igrejas da Macedônia, uma região pobre, mas rica em generosidade e bens espirituais. Era um povo que orava mesmo na sua pobreza, arrecadava donativos para contribuir com aqueles que não tinham. O apóstolo Paulo incentivava uma contribuição consciente, pois elas tinham como fim a igualdade e não a sobrecarga. O texto demonstra que o processo requer uma disciplina, exige uma atitude de amor e equilíbrio, consequência da obediência à palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui que o comentarista está falando vai quebrar, vai destruir alguns métodos de arrecadação que tem na igreja, que são os métodos placebos, né? Que são as induções psicológicas. Os pregadores hoje pregam uma mensagem voltada para esse assunto, induzindo psicologicamente as pessoas, depois coloca aquele maldito envelope lá, fazendo uma pressão psicológica terrível sobre as pessoas para arrecadar dinheiro. Paulo incentiva uma contribuição consciente, sem indução psicológica, pois elas tinham como fim a igualdade e não a sobrecarga. Nem a sobrecarga e nem o lucro de alguns líderes como nós vemos hoje. O texto demonstra que o processo requer uma disciplina. Ofertar e dizimar requer disciplina. Requer ordenamento, ordenar, planejar, fazer as coisas de forma organizada, não de forma placebo, de indução psicológica, como muitos fazem por aí.
Exige uma atitude de amor e equilíbrio. Eu tenho que contribuir porque amo. E tenho que fazer isso de forma equilibrada, consciente, obedecendo a palavra de Deus e não caindo no conto do vigário de muitos por aí. Com essa contextualização em mente, é possível compreender melhor 2 Coríntios 9,6. Texto muito utilizado para os momentos das ofertas do dízimo. Vale para oferta, mas não vale para dízimos. Esse texto não fala de dízimo, fala de oferta. Paulo utiliza a figura da semente para incentivar os coríntios a semearem ricamente, pois não padeceriam necessidade e a semeadura produziria bons frutos. Vale lembrar que Paulo não está falando de semente apenas semente no sentido mercantil, não, dinheiro não, monetário não, mas falando de amor, de generosidade, de fé. Esse semear inclui isso também, né? E o que eles receberiam eram frutos disso também, e não de meramente financeiro, meramente mercantilista, como muitos dizem por aí. O texto de 2 Coríntios 9:10 deixa claro qual é o resultado esperado. Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha, na minha opinião, o comentarista coloca o texto um pouco fora do contexto. Porque, na verdade, o que Paulo está dizendo ali é que, olha, se Paulo está dizendo, vocês podem contribuir tranquilamente, porque aquele que dá a semente para o que semeia, dará o pão. Ele vai cuidar para que essa semente plantada, que ele dá, ela cresça, desenvolva, ele colhe as espigas e produza o pão. Ele vai cuidar, Deus vai cuidar, ele vai fazer também multiplicar a vossa sementeira e aumentar os frutos da vossa justiça. Paulo está falando não só de contribuição financeira, mas também de aspectos espirituais, do comportamento dos irmãos em relação aos outros. As pessoas compromissadas em ajudar os mais pobres em suas necessidades não vivem em função do acúmulo de bens materiais com objetivos egoístas. É verdade, isso aí é uma questão muito importante. Nós precisamos disciplinar estes aspectos em nossas vidas para não sermos escravos dos bens materiais. Jesus ratifica a entrega do dízimo, mas critica sua prática sem justiça, misericórdia e fé. Jesus não ratifica para a igreja. Jesus apenas faz um comentário dentro de um contexto judaico no templo. Mas sim, podemos dizer que Jesus criticou os escribas e fariseus justamente porque eles praticavam, davam o dízimo desprovido de justiça, misericórdia e fé. O texto de Mateus 23 faz parte de um contexto de conflito entre Jesus e os escribas e os fariseus. Jesus critica alguns hipócritas e fariseus. Jesus critica algumas práticas hipócritas e contraditórias desses líderes religiosos. Ele critica porque eles faziam as coisas vazias justamente de justiça, misericórdia e fé. Eles tinham uma visão equivocada a respeito da vontade de Deus em relação aos dízimos e às ofertas. Por isso, Jesus os adverte dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus está dizendo para os judeus que eles deviam sim dizimar, porque eles eram judeus, estava na lei, mas que eles não deviam fazer isso de forma desprovida de justiça, misericórdia e fé. A recomendação do judaísmo era pagar o dízimo de rebanhos, vinhos, grãos e óleo, ou seja, de toda a produção. Percebe-se aqui, né? Do rebanho era vinho, grãos e óleo. Era uma sociedade agrícola, né? Rural. Para sustento dos levitas, manutenção do templo e ajuda aos pobres. Por que nos dias atuais nenhum desses três aspectos é observado? Manutenção do levita, manutenção do obreiro, óbvio, a gente deve fazer isso também. Ajuda, manutenção do templo,
não tem bem esse aspecto. O maior aspecto é construir grandes templos e fazer eventos. E ajuda ao pobre, principalmente ajuda ao pobre. Você chega numa igreja pentecostal e neopentecostal, raramente tem dinheiro para ajudar numa cesta básica. Jesus até reconhece o acréscimo dízimo das ervas, mas reprova a motivação deles. A motivação é sempre uma coisa a se levar em conta, porque importa muito. Ele os acusa de desprezar o que é mais importante na lei: justiça, juízo. No dia do Senhor haverá juízo para aqueles que negligenciaram os pobres e a justiça. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós, cristãos, estamos em maus lençóis em relação a isso aqui. Porque os ímpios, às vezes, praticam bem mais esse tipo de obras de justiça do que os cristãos. Jesus não coloca as regras acima das pessoas. Ele resume toda a tradição judaica em amor a Deus e ao próximo. Se o que nós fazemos não é por amor ao próximo, se o que nós fazemos não é por amor a Deus e ao próximo, nós estamos perdendo tempo. Os líderes são criticados não por pagar o dízimo, mas por se justificar por isso e negligenciarem a justiça, a misericórdia e a fé, que são coisas maiores do que a contribuição, maior do que o dízimo e a oferta. Do que adianta você ser dizimista e ofertante e não ser justo? Do que adianta você ser dizimista e ofertante e não ter misericórdia e não ter fé? O dízimo e a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18. Os fariseus observavam os mais rigorosos padrões legalistas, como jejuns, orações, esmolas, dízimo, entre outras práticas que excediam até as próprias leis cerimoniais mosaicas. É verdade, os fariseus, os escribas, eles foram interpretando e reinterpretando a lei, que eles foram criando outra lei por cima da lei mosaica. Jesus apresenta, por meio da parábola, algo que chocou os seus ouvidos. Colocar um dos cobradores de impostos, considerados traidores pelos judeus, como justificado diante de Deus, enquanto um fariseu zeloso pela sua religião é reprovado, a lição de Jesus é clara. O publicano reconhecia que sua dívida era muito alta e não tinha condições de pagá-la. E a única coisa que poderia fazer era rogar pela misericórdia de Deus. O publicano sabia da sua miséria. Não recorreu a obras que haviam realizado, nem ofereceu fazer nada, simplesmente rogou que Deus fizesse por ele. Olha, é incrível mesmo essa parábola, ela é maravilhosa. Ela nos mostra justamente uma negação da sua própria autossuficiência feita aqui por esse publicano. Por outro lado, nós vemos a soberba, a arrogância do fariseu. O que ele próprio não podia fazer, somente baseado na fé e na misericórdia divina. Né? Não recorreu a obras que haviam realizado, nem ofereceu fazer nada, simplesmente rogou que Deus fizesse por ele o que ele próprio não podia fazer. Somente baseado na fé e na misericórdia divina. Ele sabia que não podia fazer nada, então recorreu a quem podia, por fé, baseado na misericórdia. Por outro lado, o fariseu demonstrou arrogância, confiando que os jejuns realizados, dízimos e outras obras consideradas justas seriam aceitos por Deus. Uma cobrança de retribuição. Isso está muito presente nas igrejas. Nós precisamos aprender que Deus não deve nada a nós. Que o que nós temos é graça de Deus. Deus nos coloca como mordomo das suas coisas, por pura graça, por nada mais, por graça. Se ele decidir tirar, ele está tirando aquilo que é dele, porque nós não temos nada. Nu nós nascemos e nu nós morreremos, voltaremos para o além, por dizer assim. Mas como disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe e é nu que voltarei para lá. Deus me deu, ele mesmo tomou, tudo que eu tinha era de Deus. Porém,
Jesus afirma que dos dois, somente o publicano foi justificado. Foi justificado porque ele entendeu que precisava de Deus. O fariseu não foi justificado porque tentou justificar a si mesmo e ele era para se justificar. Ou seja, aqueles que não tentam se justificar com suas obras diante de Deus, esses serão justificados por Cristo, porque reconhecem que não podem se justificar. Mas aqueles que tentam se justificar pelo que faz, pelos seus dízimos, oferta, oração, jejum e assim por diante, estes serão reprovados porque esses estão tentando tomar o lugar de Cristo. Às vezes, como o fariseu, o cristão ignora o aprendizado com os julgamentos de Jesus e corre o risco de, no final, ser reprovado. Em suma, o dízimo deve ser apresentado a Deus pela fé, nunca por barganha, nunca por interesse, nunca por coação, mas por fé. É um reconhecimento à bondade divina. Nós pegamos o nosso dinheiro e ofertamos e dizimamos, porque nós reconhecemos que Deus nos deu. Conclusão. A nossa conclusão nos diz o seguinte: na lição de hoje, nós aprendemos que Abraão é um exemplo do Antigo Testamento de desprendimento dos bens materiais e gratidão a Deus. Aprendemos também que as contribuições e os dízimos não podem ser usados para barganhar com Deus. Jesus ratificou a entrega do dízimo, num contexto judaico, mas rechaçou veementemente essa prática com a finalidade de promoção pessoal ou meio de justificação pessoal. Muito bem, então nós estamos chegando ao final, nós temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nelas, e como de costume, você faz uso desses instrumentos para a fixação do conteúdo nos seus alunos. Então é isso aí, mais uma vez aqui o nosso aviso, que o objetivo desse slide é que você use na sua igreja, você pode modificar ele da maneira que você quiser, mas por favor, só baixe ele no site do EBD em Foca, não pirateie. Então é isso aí. Muito obrigado, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos. Até a próxima. Paz e bem a todos.